E eu gostava de fazer aqui uma abordagem relativamente a algo que aqui disse há 3 ou 4 semanas atrás, e disse-o fundamentado numa regulamentação que era aquela que à data vigorava e que posteriormente foi alterada. Tem a ver com a importância, e isto prende-se com o jogo de Passos Ferreira, como é óbvio, com a importância ou não de se ser quinto ou não se ser quinto. Eu na altura disse aqui um determinado número de coisas, com base nessa regulamentação. Acontece é que 3 ou 4 dias depois chegou a regulamentação que de alguma maneira me desmente, certo? Ou seja, a grande alteração é que em vez de 5 são 6 os clubes participantes, não é? E o que quer dizer é que ser quinto não é igual a ser finalista da taça vencido, finalista da taça vencedor. Projeta as equipes para as pré-eliminatórias em momentos, também eles, diferentes. Certo? Eu na altura disse que a questão do quinto lugar na projeção internacional que não tinha mais relevo, por força do nosso apuramento já via Taça de Portugal, não é assim. Por força desta nova regulamentação, não é assim. Há vantagem em ser quinto classificado. Ok? Por isso, disse com base numa regulamentação, passados uns dias chegou uma outra que alterou o quadro e por isso será, penso eu, que honesto da minha parte também dizer-vos com frontalidade que as coisas se alteraram e por isso cabe-nos hoje, independentemente de estarmos já qualificados para a UEFA, persistir na tentativa de que essa qualificação nos traga vantagem em termos da programação da nova época e isso passará por fazer algo mais do que ser finalista da Taça de Portugal. Ou vencer a taça, ou então uma melhor classificação dentro dos 5 primeiros. Há de facto um conjunto de fatores que são estatísticos e fazem parte do histórico das competições que indiciam um determinado tipo de resultados e há também aquilo em que o futebol é fértil, que é quebrar esse tipo de indício. Já aconteceu este ano em algumas situações, esperemos que, e a fazer fé no que me diz, do Vitória ter resultados menos bons em Passos, que possamos dar continuidade a essa quebra de maus resultados. Estão-me a lembrar, por exemplo, que isso foi falado na altura, o Vitória nunca havia ganho na Choupana, por exemplo, este ano ganhou, normalmente ganhava nos Barreiros, este ano perdeu, e houve outras situações semelhantes, normalmente perdia em casa com o Benfica, este ano ganhou, e por isso temos que, de facto, dar algum relevo a esse historial e esses dados estatísticos, mas eles não são determinantes e por isso espero, se é de facto essa a realidade, contrariá-la na próxima sexta-feira. O Passos tem vindo a fazer uma campanha muito igual àquela que o Vitória de Guimarães fez também, ou tem feito também. Ainda agora podemos assistir a um bom jogo na final da Taça da Liga com o Benfica, em que demonstraram que, apesar de terem tido uma quebra ao nível do rendimento, me parecem estar iguais a si mesmos, ou à melhor fase que tiveram no campeonato, jogam no seu terreno, têm a ambição, porque eu já pude ler algumas declarações das pessoas de Passos, de quebrar o recorde de pontos que julgo está na mão do Zé Mote, e por isso o que foi dito em Passos é que querem pontuar, querem ganhar para quebrar esse recorde. E por isso tudo junto indicia dificuldade. Agora também temos um conjunto de argumentos do nosso lado que iremos esgrimir e esperemos estar numa noite boa, sermos mais fortes, mais eficazes, mais competentes e no fim ter os 3 pontos que é aquilo que ambicionamos. Estou a repetir-me uma vez mais, é recorrente o que eu vou dizer. Continuo a dizer-vos que os campeonatos mais competitivos, aqueles em que o futebol é uma grande indústria, são os do norte da Europa e dos países mediterrâneos, Espanha e Itália. Os campeonatos são de 20 equipas, com tudo a 2 mãos das taças, com muitas equipas a participar nas provas internacionais, por isso com a multiplicação de momentos competitivos. Portugal insiste em ter um quadro competitivo menos numeroso, com muitos hiatos. Este último foi mais um deles. A gente pôde assistir na Inglaterra, estava-se a jogar, por exemplo, na Espanha também. Em Portugal entende-se que cada vez que há um feriado, uma quadra qualquer festiva, que os campeonatos devem parar.
Por isso não vejo que haja qualquer tipo de benefício neste tipo de paragens, e o que temos a fazer é tentar de alguma maneira colmatar os prejuízos que daí resultem. Foi o que fizemos. Tivemos a felicidade de ter aquele momento na quinta-feira em Friamundo e fizemos rodar a maior parte dos jogadores que estão disponíveis ou que estavam disponíveis à data, no sentido que eles não perdessem muito ritmo competitivo. É uma questão que também deixa um conjunto de pontos de interrogação pela frente. Melhor que eu vos falará o chefe do departamento clínico, Dr. Salazar Coimbra. Todavia, as indicações que tenho, sendo que faltam 4 semanas para o Jamor e o jogador está já, digamos que clinicamente, praticamente recuperado, falta recuperá-lo desportivamente, e isso passará por um primeiro ciclo, 15 dias de trabalho, enfim, não integrado, e uns outros 15 de trabalho integrado. Se as coisas correrem normalmente, se o João der uma boa resposta, e eventualmente fará crescer o leque de opções que teremos à nossa disposição na semana que antecede a final da taça. É uma questão que tem vários anos, não é? Por um lado, faz a defesa de um espaço desportivo que é um ícone do futebol português e do desporto português, o Jamor, e maiormente os clubes do Sul, por questões estratégicas também são de fácil leitura, fazem essa defesa de uma forma vincada porque tiram alguma vantagem em termos geográficos, quando são eles a jogar, de estarem a jogar no seu espaço predileto. Os clubes mais a norte normalmente manifestam-se contra, argumentam com a questão geográfica, com a menor adequação do espaço, na medida em que hoje o Jamor, de facto, já não é um estádio competitivo por relação com outras infraestruturas que no pós-2004 foram criadas em Portugal, nomeadamente aqueles 10 ou 12 estádios modernos, e por isso argumentam no sentido da alteração do espaço consoante os clubes que são finalistas. Invocam muitas vezes exemplos do exterior, como foi agora ainda invocado quando da final da Taça do Rei de Espanha, uma final entre o Barcelona e o Real, que foi jogada, julgo que em Valência, e por isso são citados exemplos. A Inglaterra joga no sentido oposto, porque utiliza sempre o Wembley como espaço de referência para esses grandes momentos, e por isso cruzam-se aqui opiniões diversas. É uma situação que não traz nada de novo neste momento. Julgo que temos que aceitar aquilo que está regulamentado, e à partida julgo que estava regulamentado que a final se faria em Lisboa, no Jamor, e por isso é com a aceitação dessa realidade que partiremos para o jogo. A questão da preferência pesa pouco, como é óbvio, não é? Aquilo que a gente quer neste contexto vale o que vale. É evidente que se olharmos ao momento que o país atravessa, não é? Se olharmos àquilo que é em termos de acréscimo de despesa, fazer um jogo, por exemplo, em Aveiro ou noutro estádio alternativo mais próximo, iria poupar de certeza 30 ou 40 mil adeptos que se possam deslocar muitos milhares de euros, não é? E ao país também, em combustível, etc. Não é? Parece mais racional que se jogasse mais próximo.